Boa tarde a todos. Nós queremos inicialmente agradecer a vocês o convite, todos me ouvem bem. Nossa segunda reunião técnica específica, nós tivemos uma, Cleiton, dia 27, agora na terça-feira, onde tratamos aí dos procedimentos de benefícios a empregados no 13º e férias. Claro que essas reuniões, a intenção dela é auxiliá-los no cumprimento desses procedimentos, mas nada evita de vocês continuarem entrando em contato conosco, toda a equipe aqui da Contábil está à disposição, vocês podem fazer uso aí da central, como já é de costume, né? E é muito importante que nós busquemos aí a melhor forma possível, né, de atender esses procedimentos. Daqui para o final do ano passa rápido. Felizmente, na terça-feira eu não estou presente, mas quero fazer meu registro aqui de agradecimento a todos. Pare também ao Cleiton, Helene, Levino e toda a equipe que conduziu a reunião. Eu estava em um compromisso lá na Secretaria do Tesouro Nacional e não foi possível participar da reunião. Quero aproveitar também, nós devemos estar colocando em breve lá no Telegram um aviso a respeito do curso de Contabilidade Aplicada do Setor Público 1, o CASP 1, que nós vamos abri-lo inicialmente para os contadores, profissionais de contabilidade, contadores e técnicos. E esse curso ele acontecerá agora do dia. Nós tivemos que fazer uma alteração de datas devido a algumas agendas. Então, esse curso vai acontecer do dia 11 ao dia 21 de outubro, e as inscrições lá no portal da Escola de Governo estarão abertas a partir do dia 3, do dia 3 ao dia 7. Então, nós solicitamos que todos os contadores auxiliares, claro que são aqueles que podem fazer curso pela Escola de Governo, se façam sua inscrição e nós teremos essa primeira parte do curso, a segunda, mais à frente, nós informaremos as datas. Então, para não tomar muito tempo, a nossa reunião está gravada, nós iremos posteriormente disponibilizar essas gravações. A gravação da reunião passada, a gente está fazendo um ajuste aqui tecnológico, Cleiton, para poder disponibilizá-la, mas em breve iremos disponibilizá-la também. Então, agradeço a presença de todos e, sem delongas, já passo aqui para o Cleiton para dar continuidade à reunião. Uma boa reunião a todos nós, que Deus nos abençoe. Vamos tratando. Os áudios, Cleiton, vão ficar fechados, mas oportunamente, depois da apresentação, nós vamos conceder a palavra. Só para título de organização e a gente não ficar com ruídos durante a reunião. Cleiton. Boa tarde, pessoal. Agradecer aqui a presença de todos, uma quantidade que eu até esperava aqui, 65 participantes, porque essa reunião de hoje ela é mais específica para os contadores, daquela reunião anterior, tinha muita gente aí da execução orçamentária financeira, então nós passamos lá 620, 727 participantes. Não menos importante, essa reunião de hoje nós vamos tratar sobre aqueles itens lá da instrução técnica, de encerramento, que fala sobre saldo invertido, parte de registro extra-orçamentário também. A parte lá de nota de lançamento de ingresso e dispêndio, que é da fonte extra-orçamentária. Gostaria de passar a palavra para a Edilene, porque é ela que vai dar início. Aí a gente fez uma divisão aqui do trabalho, e aí ela vai iniciar falando sobre a parte de recurso extra, e aí eu dou sequência aqui na parte de saldo invertido. Você quer apresentar aí, Edilene, a tela, o slide, ou eu apresento de cá?
O que você achar Eu, melhor aí. eu abro ele aqui. Ah, ok. A todos uma boa reunião. Pessoal, é importante esse informe. A gente fez aqui uma organização, uma divisão do tempo. Então, a gente quer apresentar a nossa parte aqui 1h20, no máximo. E aí nós vamos abrir para tirar dúvidas e esclarecimento. Tal como a gente fez lá na reunião anterior. Eu vi que funcionou bem, o pessoal ficou bem à vontade, fez bastante pergunta, né? Então, o intuito é esse. Após a reunião, vocês vão levantando a mão aí, já pode ir anotando as perguntas, né? De acordo com o que for transcorrendo aqui, vocês vão anotando as perguntas e, ao final, vocês fazem essas perguntas e aí a gente vai respondendo aqui na medida do possível. Ok? Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou Edilene, eu trabalho aqui na GAEC, na Superintendência Contábil. E essa terceira reunião técnica de encerramento nossa, ela vai tratar de 3 itens. São 3 itens, mas são 3 itens que, como disse o Cleiton, não é menos importante que os demais. Mas requer um pouco mais de consideração. Desculpa, é porque estava apresentando a tela equivocada. Tá, voltando aqui, então, continuando. Os 3 itens que nós vamos tratar é de ingressos extra-orçamentários, dispêndios extra-orçamentários e saldos invertidos. Os 3 têm a mesma característica que acaba se tornando lançamentos inconsistentes na contabilidade, certo? Então, qual que é a nossa base legal aqui para o Estado de Goiás para a gente fazer essa conciliação e dentro do tempo, né, que é o nosso registro contábil no fechamento mensal? É o decreto 9.069, especificamente o artigo 6º, ele trata da conformidade contábil. Então, assim, com base nele, a gente tem que registrar os atos e os fatos, né, sistematicamente e cronológico, né, para que possa atender aí a tempestividade do lançamento. Qual que é o nosso prazo se tratando de encerramento para cuidar destes 3 itens? Então, a gente vai ter até o dia 11 de janeiro de 2023 para poder fazer esses ajustes necessários pertinentes a esses lançamentos que uma hora provoca, né, o saldo invertido, outra hora advém de um ingresso ou dispêndio extra-orçamentário. Então, essa data é bom ficar atento a elas, porque seria até esse dia. Mas daqui até o final do exercício, pode sim estar verificando, analisando e fazendo esses ajustes necessários. Então, assim, o último dia é dia 11 de janeiro. A consistência dos registros contábeis, ou seja, os saldos invertidos, é responsabilidade de nós contadores, né? Cada assessor contábil, cada assistente ou auxiliar tem a sua importância para poder fazer jus à conciliação e tempestivamente desses lançamentos. E assim evitar que a contabilidade fica com saldos diferentes da sua natureza, né? Nós trouxemos aqui todo esse material, além de ser disponibilizado depois, ele consta também da nossa instrução técnica de encerramento, a 02, tá? Onde que a gente pode verificar esses saldos investidos? A gente pode verificar nos demonstrativos contábeis, analíticos de saldos investidos, certo? Ou no razão contábil.
O que acontece, quais são as contas que têm que estar conciliadas para que possa evitar essa inconsistência da informação, para que o saldo seja diferente da sua natureza? É preciso que verifique as contas das classes 1, 2, 5 e 6, 7 e 8. Então, assim, todas elas têm que estar consistentes. Vamos tratar aqui, não vamos explorar todas as contas, porque não é possível fazer isso, né? A classificação inadequada da receita e da despesa, ela traz também seu dano, né? Porque ela tem que estar com a sua natureza orçamentária nas fases da previsão e da execução corretamente. Assim vai registrar sua VPA e sua VPD. Não fica com aqueles valores extra-orçamentários e ingressos extra-orçamentários, que hoje, apesar de trazer lá no balanço patrimonial, no quadro 3, toda a movimentação de ingressos extras, ele não tem o seu viés correto na contabilidade. O que acontece mais aqui? O que está mais acontecendo para que esse saldo investido aconteça? É o registro da receita numa fonte e a execução da despesa em outra fonte. Então, assim, este ano, como teve a figura da origem do recurso, né? Do recurso corrente, que é o iniciado com 1, e o de exercícios anteriores, que é o nosso superávit, que é o código iniciado 2, lá na fonte, isso acabou provocando em alguns órgãos a execução de uma fonte e o registro em outra, né? Isso provocou e provoca, tá, né? Alguns órgãos ainda estão tratando disso, e é um dos itens que nós vamos tratar aqui, essa execução diferente da sua origem. O que é importante? Isso é muito importante. Para que o quê? Caso seja identificada alguma inconsistência ou irregularidades nas demonstrações contábeis e nos relatórios contábeis, durante o período de encerramento, ou seja, de hoje até dezembro, né? Porque todo mês você pode fazer a emissão desses demonstrativos e analisar eles. Verificou que tem uma inconsistência da informação que não conseguiu resolver, entre em contato com a gente, entre em contato com a central, que vai passar para dos nossos colegas de trabalho para providenciar e orientar a regularização disso, certo? Então, isso é muito importante. Então, assim, cada contador, né, cada assessor contábil, analise a sua demonstração com carinho para que isso possa ser regularizado e não aparecer nas contas, né, de governo e nem nas contas dos gestores. Análise de saldos investidos. São aquelas contas que têm um saldo apenas devedor ou credor, de acordo com a sua natureza, mas apresenta um saldo investido. Pode representar a execução ou uma operação que foi indevida, certo? A título de exemplo, nós trouxemos algumas contas aqui e já tínhamos até apresentado ela em outro momento. São contas que elas podem ter as duas naturezas, tanto devedora quanto credora, né? Então, aqui nós trouxemos 4 contas que, se por acaso o assessor contábil ou o auxiliar se deparar com uma dessas contas e verificar que ela está com a natureza diferente da sua, verifica se realmente isso procede, né? Se ela realmente está diferente ou se ela está correta. Né? Um exemplo desse, o que mais acontece mesmo, é essa de receita realizada, ou receita a realizar. Então, faz-se uma previsão menor do que a execução, ao decorrer ela fica diferente da sua. Né? Os ingressos extras orçamentários, assim como os dispêndios, que eu vou falar um pouquinho para frente, é usual aqui. Então, assim, toda vez que acontece de ingressar um valor na conta corrente banco
e o contador não consegue identificar a tempo, ele emite um documento para fazer essa conciliação contábil. E esta nota de lançamento que ela é emitida, ela registra aquele ingresso na conta, porém ele cria uma obrigação contábil, né, que esta obrigação de curto prazo tem de ser regularizada, porque é um valor que ingressou, mas que cabe nós a identificarmos e fazer com que aquele ingresso, aquele valor que foi creditado na conta, possa ser regularizado orçamentariamente. E este ingresso, quando é feito extra-orçamentário e não faz a sua regularização, ele acaba que se torna também um saldo invertido, ou seja, fica um valor inconsistente para a contabilidade, assim para o orçamento, né? Porque você não pode utilizá-lo até que ele seja registrado orçamentariamente. Então, assim, cabe ao contador identificar todos esses ingressos que aconteceram no decorrer do exercício, bem como os anteriores, e providenciar, avaliar, né, a origem desse valor, tentar identificar e garantir que a regularização contábil aconteça certinho dentro do exercício, né? Esse quadro aqui é um quadro que trata das notas de lançamento, né, o documento contábil de ingresso. Esses ingressos que aconteceram anterior a 2017 foram realizados por notas de por ordens de pagamento, ou guia de receita e extra-orçamentário, que tinha essa figura. Mas, hoje em dia, todos esses valores estão registrados nessa terceira coluna, na segunda e na terceira aqui, ó. Desculpa. Nas contas contábeis de débito, né, dessa segundo bloquinho aqui de contas contábeis. Então, por que nós trouxemos elas aqui? Para que você fique mais fácil de identificar, lá na hora de você fazer a sua análise, se a nota de lançamento 2018, com a finalidade de depósito não judicial identificado ou depósito não judicial identificado, quais contas que elas podem refletir, qual vai ser a sua análise. Ela traz aqui as contas, tanto de banco e da obrigação, quanto as contas de controle. Então, assim, analise esse quadro para que possa te dar um norte e você poder fazer a sua análise corretamente dos valores que foram ingressados com a sua respectiva finalidade, certo? Em 2022, essa nota de lançamento 2018 teve alteração. Então, assim, em 2018 ela passou para 2117, tendo em vista a alteração da fonte, né? Então, assim, até 2021, a análise deve ser nessas contas do grupinho de tipo de nota 2018. E este ano, a partir deste ano, é a 2017. O que acontece que exceção para poder fazer o quê? O ajuste das notas de lançamento. As notas de lançamentos emitidas no exercício de 2017, todas elas, antes de fazer a sua correção, de fazer o seu ajuste, você precisa de entrar em contato com a gerência de acompanhamento e execução contábil. Por quê? Porque essas notas foram as primeiras a serem emitidas e para regularizar elas precisam de fazer uma análise melhor. Então, assim, oriento que antes de fazer, se identificou, após analisar seu razão contábil, seu demonstrativo, verificou que a nota foi emitida no exercício de 2017, entre em contato com a gente para poder fazer essa orientação melhor. Tá? É possível regularizar esses ingressos? Sim, é possível regularizar esses ingressos, né? Para regularizar esses ingressos extra-orçamentários, provenientes de ordem de pagamento extra-orçamentário,
ou notas de lançamento, deverá ser indicado o quê? Um código de receita correta, se este recurso ainda estiver disponível na conta e ele tenha que fazer a regularização, certo? Lembrando, analise o valor, a disponibilidade, e assim a gente faz a orientação, né, para que você faça essa regularização. Como identificar o código de receita para que você possa fazer a mensuração, o registro desse valor corretamente por um código adequado? No sistema de contabilidade, tem lá, se você for lá dentro de relatórios, tem um relatório das naturezas de receita. Então, assim, você coloca a tua unidade orçamentária, faz a consulta, e ali ele vai te trazer as suas naturezas de receita para que você possa fazer o registro, né? Fazer a guia de receita corretamente e assim baixar esse valor que foi registrado por ingresso de nota de lançamento, né? Tá, mas aí você identificou que tem o código de receita, mas não está cadastrado na sua unidade. Tem um procedimento que é de conhecimento, acho que de todos, né, para que você possa fazer a criação e vinculação desse código de receita. Então, encaminhe o ofício para a contabilidade, né, para a Secretaria de Economia, encaminhando-se para a Superintendência Contábil, para que aqui possa ser analisado e cadastrado o código que você achar mais adequado, se não estiver ali cadastrado. Né? Tá, daí você me pergunta assim, para regularizar a guia de receita, qual que é o procedimento? Dentro do sistema de execução orçamentária e financeira, né? Vai lá, emite a guia de receita, contabiliza e aí você fez o documento certinho daquele valor que ingressou extra-orçamentário, pronto. Só que você ainda tem uma obrigação contraída registrada e uma nota a ser anulada. Esta nota deve ser anulada, certo? Em seguida, a emissão da guia de receita. As anulações daquelas respectivas notas que eu mostrei no quadro anterior, tem aqui também. Então, assim, para anular a nota de lançamento de 2017, na observação está aqui, que é para você entrar em contato com nós. As notas de lançamento emitidas de 2018 até 2021, elas podem ser anuladas com a sua respectiva nota 2025, certo? Já as notas emitidas em 2022 devem ser anuladas com a nota 2118. Então, essa tabelinha aqui traz para vocês a respectiva nota de anulação, tendo em vista a origem da emissão da nota. Certo? Tá, você fala assim, Edilene, eu não consegui identificar a origem do meu recurso. Você entrou lá, eu já fui atrás, conversei com o financeiro, conversei com mais pessoas e não consegui identificar, mas o valor, né, esteve lá e eu preciso reconhecer. Ótimo. Tem uma natureza de despesa que você pode solicitar e fazer o registro deste ingresso, né, para que possa ficar a sua contabilidade registrada, tempestivamente aquele valor ingressado ali. E assim você não ficar com saldo na fonte 886, esse orçamentário, certo? Tá, depois que você fez a emissão da sua guia de receita, você fala assim, opa, agora eu preciso fazer essa devolução. Como que eu faço? O procedimento normal de uma devolução, né? Então, se você emitiu a guia de receita ainda dentro do exercício, você faz a devolução ao terceiro, né, a pessoa que é interessada, com a nota de lançar, com a ordem de pagamento 86, que ela já faz a dedução e automaticamente o repasse para quem direito deve ir, né? Já as ordens de pagamento que foram emitidas, né, com dedução de receita lá mais anteriormente e não foram regularizadas, né, elas devem ser baixadas com a nota de lançamento na finalidade 87, para que tire aquela obrigação do registro que você contraiu na dedução da receita, que até então era permitido emitir a OP extra-orçamentário 31.
certo? Importante. As notas de lançamento, tipo 2018 e 2117, que são os ingressos que acontecem de depósito não judicial não identificado, que os valores necessitam ser devolvidos para terceiros dentro do exercício, né? E que ainda não foi emitida a guia de receita, elas poderá ser regularizadas mediante a UP 87, né? Regularizada com a UP 87, elas não precisam, não precisa, neste caso, fazer a referida nota de lançamento de anulação, certo? Então, assim, se for dentro do exercício que você emitiu, na finalidade 541, depósito não judicial, e que precisa ser devolvido, basta emitir a 87, que ela te abaixa aquela obrigação contraída lá no seu passivo. Tá? Ah, mas aí você fala assim, Edilene, mas eu fui obrigada a emitir notas de lançamento de ingresso já em dezembro, e eu não consegui regularizar. Perfeito, então cabe uma nota explicativa na sua conta, nas suas contas de gestores, né? E nas contas de governo também. É uma nota explicativa específica, citando cada nota de lançamento de ingresso que foi emitida e justificar por que que ela permaneceu ali, né? E foi para o seu balanço patrimonial um recurso extra-orçamentário, certo? Isso é importantíssimo que vocês anotem isso, analisem, porque esta nota de ingresso extra-orçamentário, ela cria uma obrigação do passivo, ou seja, seu recurso está lá na disponibilidade na sua conta de banco. Porém, você tem uma obrigação com terceiros de um valor que está sob sua responsabilidade. Então, tem que ter uma nota explicativa, né? E dessas notas, informando que não foi regularizada e o motivo disso, né? Guilherme, Sim. só tecer um comentário aqui para reforçar o entendimento dessa questão aí. Pessoal, sobre essa questão da nota explicativa, o que a gente verificou? Que o TCE tem acompanhado esses saldos dessas fontes extra-orçamentárias, né? Então, esse ano, no início do ano, o tribunal encaminhou para a gente o relatório que eles geraram lá com esses saldos extra-orçamentários. A gente teve que responder para o tribunal de forma genérica, né, de que se tratava. Então, praticamente 100% de certeza que quem não colocar esse nota explicativa, provavelmente o tribunal deve levantar esse questionamento nas contas de gestor, porque ele passou a analisar isso agora, acompanhar esses saldos. E em relação à questão dessas notas de ingresso, atualmente a gente tem a nota 2117, né? Que a descrição é a mesma, que é documento contábil de débito, ingresso extra-orçamentário, e a finalidade hoje que o pessoal utiliza, que tá casada com a SOP 87, que é a forma de devolver o recurso, né, para o recurso que ingressou, agora identificou o depósito indevido, não sei, tem que devolver o recurso, né? Então devolve pela OP 87, que é a antiga OP 66, né? Aí a finalidade 792, que é depósito a regularizar, ela está casada com essa OP 87. Então, aí, se emitir nota 87, não precisa mais anular essa nota, porque é exatamente o movimento contrário, né? Como se fosse anulação. Só que aí a OP 87 faz banco e devolve o recurso para quem lhe é de direito. Seria só esse apontamento aí, de consideração. Pode continuar. Ah, tá, obrigada. Outro ingresso que você não, assim, não tem a obrigação de regularizar ele, né? São os ingressos de calção. O ingresso de calção, ele é contabilizado em uma conta diferente, tanto no passivo quanto no ativo. Então, assim, e essa conta de calção, ela deve ser conciliada, tanto no ativo quanto no passivo. E hoje, atualmente, eu quero até parabenizar os órgãos que a conta de calção com a sua respectiva obrigação lá no passivo estão conciliadas.
Então, assim, é algo que a gente trabalhou para poder realizar e vocês conseguiram, certo? Então, assim, estão de parabéns. Continue assim. Só precisamos regularizar agora esses outros, né? A outra nota de lançamento também que nos requer um pouco de atenção e deve ser evitada, porque ela é uma nota de lançamento feita para conciliar tempestivamente ali, né, uma saída que aconteceu de financeira e não foi em tempo hábil para o contador ou financeiro identificar por que aconteceu aquele débito na conta de banco, são os dispêndios extra-orçamentários. E estes sim, quando acontece uma saída, um pagamento de uma despesa, não pelas vias normais, que é o processo orçamentário, ele deve ser regularizado o mais rápido possível. Claro, tem as suas exceções, né? Tem a exceção de quando acontece um sequestro judicial, que aí ele tem uma outra nota de lançamento específica, mas que deve ser regularizado também, certo? Então, assim, todo dispêndio que acontece extra-orçamentário, que o órgão reconhece lá por uma nota de lançamento de dispêndio, ele alimenta essa conta aqui, 11.38106, ou seja, ele cria um direito lá no ativo. E cabe ao contador responsável identificar esse dispêndio extra-orçamentário, né, que ingresso que aconteceu lá, avaliar a origem e regularizar essa saída que aconteceu. As notas de lançamento que foram emitidas em 2017 por dispêndio vão ser regularizadas. Vocês têm também que entrar em contato com a superintendência aqui, com a GAEC, para que possa fazer os procedimentos corretos para poder fazer, certo? Tanto de ingresso quanto a dispêndio emitido em 2017. Tá? Assim como o ingresso, os dispêndios também tem uma tabelinha para que possa te orientar. Então, assim, e os dispêndios, o que acontece? Até o período até 2021 eram feitos com a nota de lançamento 2023 e as respectivas contas contábeis logo à frente. Em 2019 teve alteração, né? Então, sim, tem a sua conta respectiva também, para que possa fazer tanto a sua consulta quanto a sua análise para regularizar essas notas. A regularização das notas de dispêndio, como eu disse, ela é feita pelo processo orçamentário. Então, você tem que reconhecer a despesa orçamentária, né? Emitir a nota de empenho, liquidar e emitir a ordem de pagamento. A exceção é o quê? Já que aconteceu a saída, o dispêndio anteriormente, esta ordem de pagamento, ela não precisa ser encaminhada ao banco. Então, assim, tem que orientar o seu financeiro para que retire essa ordem de pagamento da remessa, né? Banco, contabilização dela manual, porque senão vai acontecer uma despesa novamente, certo? E assim que você contabilizar essa ordem de pagamento, você está regularizando uma despesa por ingresso extra, a nota de lançamento de dispêndio deve ser anulada, certo? Para não acontecer o registro em duplicidade. Anular a nota. Para anular a nota, no mesmo jeito das ingressas de 2017, reforçando, tem que procurar a nota. As demais, então, de 2018 até 2021, a sua respectiva nota de lançamento 2023, a anulação é 2024. E em 2022, a nota de lançamento de anulação da 2022 é a 2120. Né? Exceções, o sequestro e bloqueios judiciais. E eles têm um tratamento separadinho, eu não vou adentrar aqui, né, sobre eles, mas tem a nota técnica número 2 de 2017, que está disponível lá no site da CGI, no portal de contabilidade, para que você possa utilizar ela e fazer
ao reconhecimento do sequestro judicial corretamente, certo? Lá tem todas as informações quando acontece que o sequestro é do seu órgão, quando acontece o sequestro que não é do seu órgão, é de outro. Então, lá tem todos os procedimentos para que você possa fazer a regularização deste sequestro e, enfim, evitar que aconteça inconsistência dos saldos contábeis. Bem como a de ingresso, as notas de dispêndios que foram emitidas, né? Lá no não deu tempo de fazer esse registro da despesa orçamentária para tirar aquele dispêndio extra-orçamentário, deve ser colocado em nota explicativa, uma nota explicativa só de dispêndio, né, indicando o número da nota, a data, o valor e o justificar por que que ela está lá. Esta conta 11.3 em trânsitos realizados a curto prazo, esse valor é registrado lá temporariamente e deve ser reconhecido sua despesa orçamentária e assim regularizar aquela despesa, certo? Feito. A minha parte é essa. Ok. Dilene, muito obrigado aí pelas explicações, muito claro, gostei muito. Parabéns. Pessoal, agora vamos para a segunda parte aqui, para o segundo bloco, que é a parte de saldos invertidos. A parte lá de nota de lançamento, ela também tem uma correlação, né? Porque, por exemplo, a nota de lançamento de dispêndio, naturalmente, ela inverte o saldo das contas correntes. Mas é natural que essa inversão aconteça. E já aproveitando o ensejo, em relação à questão da trava lá, do saldo, né, que é para iniciar a partir de 1º de outubro, uma excepcionalidade serão a checagem de saldo nas contas correntes da fonte 886, que é aquela de dispêndio, né, ou ingresso, esse orçamentário. Então, a fonte extra vai ser excepcionalizada. Eles vão continuar emitindo, até para viabilizar, né, a continuidade da emissão de nota de dispêndio. É algo que a gente não gosta, mas que às vezes é necessário, né? O importante é regularizar posteriormente. Dilene, pode tirar a apresentação aí, porque aí eu apresento cá também. Eu vou controlando aqui. Por favor. Só um
Oi? Essa aqui. Essa? Então, vamos lá. Desculpa aí pelo atraso aqui. Relatório de saldo invertidos. Identificar. O primeiro passo é acessar lá o SCG e gerar o relatório de saldo invertido, né? Aí o passo a passo é esse aqui. Acredito que todos sabem. Gerando o relatório de saldo invertido, aí agora é identificar a origem do saldo invertido e o documento que deu causa, né, para poder proceder com o ajuste contábil. Então, geralmente, aquelas contas que estão lá no relatório de saldo invertido, você vai lá no SCG, né, porque o sistema gera a conta contábil, a conta corrente e o OR. Daí, vai lá no SCG e gera o razão daquela conta para identificar a origem daquele saldo invertido e o documento que deu causa, para analisar e fazer as tratativas, né? Aqui está demonstrando o caminho lá para gerar o razão contábil, a título de conhecimento. Uma outra opção também que eu gosto muito para identificar saldo invertido, uma vez que eu já tenho a conta contábil, a conta corrente, eu posso fazer a pesquisa no SCG e a consulta de vínculo. Essa consulta é muito boa porque ela retorna todos os vínculos daquela conta corrente, né, com aquela conta corrente banco ou DDR. E ela mostra o saldo atual. Então, pode ser que por aquela tela você já consiga ver o problema e a solução. No menu movimento contábil, consulta vínculo de conta corrente. Aí, basta informar a conta corrente, que é aquele campo com 11 caracteres, né? E aí pesquisa os vínculos, né? Ali eu coloquei o órgão e coloquei o tipo de informação. Para a gente aqui, a informação conta corrente banco, agência, fonte, CO, é igual a 315. Aí você coloca lá o 315, ele retorna com aquela conta que aparece lá no módulo do fechamento bancário. Aí, olha lá, ele retorna com os saldos. Então, aqui eu pude verificar
e na conta mesmo só tem 27 centavos no banco, né? Mas lá na contabilidade eu tenho aqueles dois valores. Então, depois que regularizar lá ó, a nota de lançamento, ó, ali é uma nota, provavelmente o saldo a débito está na 886, né? O número que fica azul lá é porque ele está a débito. E esse que está vermelho aí, ele está a crédito. Então, nesse caso aí, uma nota de ingresso que foi efetuada e teve um pagamento lá na fonte 132, um dispêndio, né? Aí a Edilene já explicou aí, né, a forma de regularizar. Aqui é um outro exemplo de posto de vínculo, né? Retorna os saldos lá. Nesse caso aqui, ó, a título de informação, a gente observa que foi feito lá o pagamento na fonte iniciada em 1, desse convênio aqui, dessa 291, mas o saldo ele estava na fonte lá do superávit. Ó. E aí foi feito um resgate na fonte 2, ó, estourou a fonte 2 lá embaixo, sendo que o saldo estaria na fonte 1. Então, nesse caso aqui, seria muito simples resolver, né? Seria só anular lá a parte dos resgates que foram feitos equivocadamente na fonte 2 e proceder com o resgate até o limite lá de 89.907 na fonte 1. Estaria resolvido aqui o problema. Principais ações que geram saldos invertidos. O que mais gera saldo invertido? Aí eu trouxe aqui algumas situações pela análise que a gente realizou. Então, esse material vai ser muito bom para vocês aí na hora que estiver fazendo a investigação dos saldos invertidos. Os slides ficaram um pouco extensos, mas foi proposital, para que vocês, ao final da reunião, esses slides vão ser disponibilizados e aí vocês vão ter mais um material de apoio, né? Que vai corroborar com a própria IP, né? Que também tem muita informação lá de como regularizar essa questão de saldo invertido. Então, vamos lá. Primeira situação, despesa orçamentária efetuada na fonte de recursos superávit, código 2, né? Ou seja, fonte iniciada em 2. E resgate da conta de aplicação efetuada na fonte de recursos do exercício, conta código 1, ou vice-versa, né? É aquele caso que a gente acabou de ver ali atrás, né? O pagamento foi numa fonte e o resgate foi em outra. Como resolver? Caso tenha efetuado resgate na fonte de recurso diferente da que efetuou o pagamento da sua pessoa quitação, basta anulá-la no mês corrente e realizar o resgate, né, na mesma fonte de recurso que contabilizou as quitações de pagamento orçamentárias. Ok? Se houver pagamento na fonte superávit, provavelmente o órgão possui saldo superávit no quadro 3 do anexo 14. O quadro 3 do anexo 14 do balanço patrimonial é a base para a liberação dos créditos orçamentários, que viabilizou os empenhos nas fontes de recursos de superávit. Então, se conseguiu empenhar, é porque ele teve superávit naquela fonte do empenho lá, superávit do balanço do exercício anterior, né? E aí quer dizer que, então, que ele também tem a disponibilidade. Pode ser que ela não esteja alocada na fonte certa, né? Mas isso é só uma questão de ajuste. A outra situação aqui, ó, despesa executada na fonte de recursos de superávit, sem que a disponibilidade tenha sido alocada pela contabilidade, por meio do documento contábil, transferência, saldo de superávit financeiro, na respectiva fonte de recursos, respeitando o limite do quadro 3 do anexo 14, balanço patrimonial do órgão. Pessoal, nós vamos passar a evitar de mencionar o número da nota de lançamento. Eu estava conversando aqui com a Edilene. O que acontece? Volta e meia, existe mudanças, né, nas notas de lançamento. E agora, em 2022, vocês puderam ver bem essas mudanças. Então, todas aquelas notas de lançamento que influenciavam ali, que registrava em conta corrente, que tem fonte e tem CO,
elas tiveram que ser alteradas, porque até 2021, a fonte era de 3 dígitos e não tinha CO. Aí, esse ano, a fonte é de 8 dígitos e nós temos o CO. Mas a descrição, ela continuou a mesma. Então, para evitar assim, desencontros, né, a gente vai passar a mencionar a descrição da nota de lançamento, porque a descrição é a mesma. Se essa nota de superávit for alterada, provavelmente ela vai manter a mesma descrição. E a numeração é que vai ser alterada. Na respectiva fonte de recursos, respeitando o limite do 4.3, né, do anexo 14 do balanço patrimonial. Se o órgão ainda dispor de saldo de superávit a ser alocado na respectiva fonte iniciada em 2 e possuir disponibilidade suficiente na mesma fonte iniciada em 1, deve proceder com a conversão via nota de lançamento tipo transferência de saldo de superávit. Neste caso, a conta corrente de banco fonte 1, iniciada em 1, será creditada e a mesma conta corrente fonte 2 será debitada, não alterando dessa forma o saldo bancário e eliminando o saldo invertido. O contrário ocorrerá nas respectivas DDRs ligadas às contas bancárias. Então, debitou na classe 1 lá, acredita na DDR da classe 8. Creditou na classe 1, debita na classe 8. Caso o órgão já tenha alocado todo o saldo de superávit constante no 4.3 do anexo 14, deverá reclassificá-lo, anulando uma ou várias notas de lançamento tipo transferência de saldo de superávit, emitidas em outras contas correntes e emitindo nova nota de lançamento tipo transferência de saldo de superávit, sendo que pelo menos uma deverá ser emitida na conta com saldo invertido. É para poder tirar a inversão de saldo lá, porque o pagamento foi feito na 2 e não teve alocação de recursos na 2, né? Então, o saldo está na 1, aí ele vai ser convertido em 2 e vai tirar o saldo invertido, né? Podendo ser no mesmo valor do estouro ou de maior valor. Caso você já faça uma previsão que mais pagamentos virão, né? Utilizando as dotações lá de fonte superávit, e que o financeiro vai selecionar aquela mesma conta bancária lá na CMDE. Aí você já deixa lá um recurso a maior para viabilizar a execução orçamentária. Lembrando que, obrigatoriamente, o saldo total por fonte de recurso das notas de lançamento emitidas no exercício corrente não poderá ultrapassar os limites constantes no quadro 3 do anexo 14, balanço patrimonial do último exercício encerrado, ou seja, o superávit por fonte de recurso. Então, pessoal, por isso que a gente tem todo esse cuidado, porque o pessoal, mas eu queria fazer uma nota 2137 para poder ajustar aqui o saldo invertido entre a fonte 1 e a fonte 2, porque o pagamento foi feito na 2 e o saldo está na 1. Eu falei, não pode. Por quê? Porque se você fizer essa conversão via nota de lançamento 2137, que é aquela de reclassificação de fonte, você estaria gerando superávit. E a gente sabe que não é possível você gerar superávit no meio do exercício, né? O superávit é aquele que está lá no quadro 3 e pronto, ele não altera, ele é estático. Né? No final desse ano, pode ser que gere um novo superávit. Aí é uma nova situação, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Por que a gente preza por essa resolução de você anular o que foi feito em desacordo com a execução e fazer uma nova? Para você não estourar esse limite de superávit por fonte. Vamos lá. Uma outra situação aqui que causa muito saldo invertido. Ó. Despesa orçamentária efetuada na fonte de recurso iniciada em 1, arrecadação desse corrente, cuja conta corrente e DDR tenha seu saldo convertido para a fonte de recurso código 2. Então, isso aqui é o contrário. Foi feito, a conta foi escolhida para poder ter a conversão do recurso de 1 para 2, e aí o financeiro foi lá, empenhou, liquidou e selecionou uma dotação de fonte 1 e selecionou aquela conta bancária que já não tinha mais suporte na 1. Causou o estouro, né? Então, nesse caso, é o caso de anular essa nota de lançamento, né? Voltar o saldo para 1, tirar a inversão e escolher uma outra conta para poder fazer uma nova nota de superávit. Porque o superávit, pessoal, ele é por fonte. Então, assim, independe se eu vou usar a conta A, ou a conta B, a conta C. Se aquela conta
tiver a mesma fonte lá que gerou o superávit e ela tiver suporte financeiro suficiente, eu posso fazer essa conversão nessa conta, né? O ideal é que vocês trabalhem em conjunto com o financeiro, porque, assim, o que a gente verificou foi que, no início do exercício, fizeram aquelas transferências lá de recursos superávit, só que, em alguns casos, não acompanhou a forma com que o financeiro trabalha. Então, se você converteu o saldo para uma conta de superávit, acreditando que o financeiro ia selecionar aquela conta quando ele fosse pagar aquela despesa de dotação superávit, só que ele selecionou outra conta. Aí ocorreu esses desencontros, né? Então, de antemão, esse ano a gente vai fazer diferente. Lá no início do exercício 23, quando chegar o momento de fazer as transferências superávit, né, a gente está, juntamente com a TI, criando um módulo para que vocês façam essas transferências. Então, vai ser importante, nesse momento, sentar com o financeiro para definir qual que é a melhor forma de transferir esse recurso. Para poder ter esse encontro, né? O financeiro vai dizer assim, o resto a pagar, eu vou usar essa conta aqui, ó. Beleza. Então, essa conta eu não vou converter, vou deixar o recurso na 1, que é para você poder utilizar a conta lá quando você estiver fazendo o pagamento. E aí a gente vai ter menos desencontros entre o que foi alocado e o que foi, de fato, utilizado, né, entre a alocação e a execução orçamentária. Isso tem que funcionar bem, até mesmo por causa dessa questão da trava, né? Se você não aloca da maneira correta, em algum momento vai ter problema. Uma outra situação aqui, ó, na parte de convênios, que também provoca saldo invertido. Execução de despesas de convênio, quando o total pago ou devolvido diverge da disponibilidade de saldo das contas correntes do SCG. Quem tem convênio aí sabe bem como é essa história aí. Ao final do convênio, ou até mesmo no meio da execução do convênio, acontecem essas distorções, seja pela alocação desproporcional de recursos de convênio, de repente o rendimento lá, ele tem que ser feito um convênio aí, vamos dizer que é 90% da União e 10% do Estado, né? E aí, por não ter essa informação lá, o contador faz a de receita do rendimento 100% na fonte da União. No longo prazo, vai desencontrando, né? A União passa a ter uma fração maior dentro da contabilidade do que, de fato, ela tem. Aí chega um momento que essa situação se escancara, né? Porque o Estado vai fazer um pagamento e aí ele não tem um recurso na fonte, porque no decorrer do convênio ele não foi alocado da forma correta. Isso causa distorção. O que mais acontece é na hora do encerramento do convênio. A União, ela diz assim, o valor que você tem que devolver é X. Só que lá na contabilidade, na fonte do concedente, lá da União, eu não tenho aquele valor. Então, eu faço aquela devolução, depois as contas ficam com saldo invertido. Mas eu não tenho mais nem R$1 no banco, né? E eu tenho lá saldo nas contas contábeis. Esse caso aqui é um exemplo clássico. Ó. Eu não tenho mais nada no banco, só que eu tenho lá o valor a débito na fonte 100, contrapartida, e na 280 está um saldo invertido. Aí, como resolver essa situação? Tem uma nota de lançamento que foi criada, que é a 2137, que ela objetiva justamente resolver essas questões. Ela faz uma reclassificação da fonte. Ela faz com que a contabilidade reflita o que foi realizado lá na execução orçamentária. Eu até rascunhei aqui a nota para resolver esse caso específico. E aí, quando vocês se deparar com a situação dessa, vocês podem utilizar esse exemplo para estar resolvendo. A nota 2137, lembrando que essa nota, a visão dela é a da TDR. Né? Então, quando eu falo aqui, fonte de débito e fonte de crédito, né? Fonte de crédito V3 e fonte de débito V3, é o mesmo que eu estivesse fazendo uma pergunta. Qual é a fonte da DDR que vai ser debitada ou creditada?
O contrário acontece lá na classe 1. Então, quem estiver emitindo essa nota tem que usar isso como regra, né? Para poder surtir o efeito esperado, de acordo com a situação que se encontra. Aí, ó. Aí tem a contabilização da nota e o resultado após a emissão da nota, ou seja, as duas contas correntes zeradas. Quer dizer, problema sanado. Vida que segue. Uma outra situação aqui que ocasiona saldo invertido. Ó. Esse ponto aqui é um ponto que eu quero uma atenção maior, porque vai culminar em algumas mudanças que alguns órgãos vão ter que promover para evitar transtornos após a ativação da trava. Porque a gente sabe que hoje, mesmo não tendo saldo nas contas e nas DDRs consideradas fora CUT, na regra fora CUT, o documento é emitido lá no CIOP, a AOP é emitida, né? Desde que tenha dinheiro no banco, a AOP é emitida. Mas a partir de 1º de outubro, não basta só ter o recurso no banco, a regra vai ser a mesma aplicada na conta única. Tem que ter o recurso no banco e tem que a DDR e a conta corrente devem estar abastecidas com os respectivos saldos. A conta lá da classe 1 você está devedora, né, naquela fonte, e a DDR você está credora. A DDR que é selecionada lá na CMDF. Esse item 5.5, eu chamo a atenção para a situação lá do controle, né, de disponibilidade das contas, diferente de CUT e diferente de convênio. O pessoal, lá atrás, o pessoal dizia demais contas, né? Aquilo que não era convênio e não era CUT. Então, tem algumas fontes de recursos que não podem ser geridas pela conta única, recurso vinculado. Eu dei um exemplo aqui, ó, Fundafundo, operação cambial, recursos do Fundeb, dentre outros. Esses recursos não podem ser geridos pela CUT e também não são convênios. Aí lá no momento do CMDF, claro, lá do CIOP, ele não tem a opção de selecionar a DDR. Quando ele está fazendo a CMDF, objetivando o pagamento de despesa nessas contas, diferente de CUT, diferente de convênio, ele não tem a opção de selecionar o detalhamento da DDR. Então, ele fecha lá a CMDF e o campo fica em branco. Quando chega o momento de emitir a OP, o que acontece? A OP vai lá, captura aquela informação da CMDF, né, e manda para o SCG. A informação do detalhamento ela vem nula. E o que ele faz? Ele injeta o 00. Então, ele monta uma DDR com detalhamento 00. Então, não faz sentido você fazer, por exemplo, com a guia de receita, nenhuma DDR diferente de 00 nesse caso. Porque aí você acaba que desencontra, né, receita e despesa. Então, a forma mais eficaz de resolver é você reunir todo o saldo dessas contas em um DR por conta. Mas é porque está travando, então, né? A hora que volta. Voltou? Voltou. Voltou, né? Pessoal, então, peço desculpa aí, a internet oscilou aqui. A forma mais eficaz aqui de resolver essa questão é reunir os saldos em uma só DDR. Porque aí, a mesma DDR que você faz a receita, você faz a despesa. Então, já que não tem como você modificar a DDR que faz a despesa, que paga, então é adequado que você agrupe os saldos no momento da entrada, porque a DDR sempre vai ter saldo para poder honrar as OPs, e aí o financeiro vai conseguir emitir as OPs e vai ser o ganha-ganha, né? Para fazer esses ajustes, a nota de lançamento que se utiliza é essa de transferência de saldo entre DDRs.
Aqui, tá ouvindo? Tá ouvindo? Aqui eu trouxe um caso, um exemplo, né, disso que eu estou falando. Nesse caso aqui, ó, você observa que os recursos estão pulverizados entre as DDEs. Aqui eu peguei um exemplo de uma fonte 1749.132, que é uma fonte de recurso vinculado. E aí vocês observam aqui, ó, que as DDRs, que o recurso está a crédito em várias DDRs, mas lá em cima eu tenho uma DDR que está estourada, ó. Ou seja, aquela DDR lá de cima é a que está pagando 100% das OPs quando o órgão seleciona uma das contas da fonte 1749.0132. Dia 1º, se continuar nessa situação aqui, eu não passo mais nenhum OP. Nesse caso aqui, ó. Aí, como resolver isso daqui? Agrupando o saldo nessa DDR lá de cima, ó. Então, zera essas DDRs aqui da linha 2, 3, 4, 5 e transfere o saldo para uma só. Aí, após essas transferências, a DDR vai ficar com saldo lá de 2.163.000. Então, esse vai ser o limite que ela vai conseguir pagar de OP. Isso aqui vai estar o somatório de todas as contas dessa fonte 132. O restante do recurso, ele está aqui, ó, na fonte de superávit. Então, resumindo, se eu somar tudo que eu tenho no banco hoje, nessas contas da fonte 132, eu vou chegar nesse valor de 5.118.183,65. E você não perde o controle. Por quê? Porque se eu quiser saber o saldo da conta, eu vou lá no registro de saldo bancário, que é o anexo 2, ou numa própria consulta dos saldos, né, pelo SCG, ou gerando razão, eu consigo verificar o saldo da conta bancária. Então, não tem necessidade de olhar o saldo na conta e olhar o saldo da DDR. Porque a DDR, a priori, ela foi criada para uma situação que eu tenho um fracionamento do recurso que está em uma conta bancária. Então, por exemplo, o convênio, né? Eu tenho lá um convênio, tem 1 milhão, mas lá dentro eu tenho um dinheiro azul e um amarelo. Como saber quanto que eu tenho, o quanto é do Estado e quanto é da União? Aí eu tenho essa subdivisão, né? Por fonte. A conta única do mesmo jeito. A conta única, você imagina uma pizza com várias fatias, né? Se eu não tivesse a DDR, eu não saberia dizer qual é a fatia da Secretaria da Educação, a fatia da Secretaria da Cultura. Então, por isso que é importante o detalhamento nesses casos. Já nessa situação aqui, que eu tenho a conta específica, eu não vou ter problema nenhum ao controlar todo esse saldo em uma DDR só. Vamos prosseguir aqui. Aqui eu apresentei todas as notas de lançamento que foram emitidas, né, para poder chegar nesse resultado aqui, ó, dessa coluna que está em amarelo, saldo após o ajuste. Então, eu precisei fazer esses lançamentos. Eu tinha lá essa situação. Eu tinha os saldos aqui nessa coluna, saldo atual, fiz os ajustes via nota de lançamento, né? Na finalidade 657 lá, ó, ajuste saldo de DDR, fora CUT, né? E aí eu cheguei naquele resultado, que é o mais adequado para poder viabilizar e não ter um transtorno aí de trava, né? De OP que porventura não vai conseguir emitir. E o financeiro também dificilmente vai conseguir errar, porque uma DDR só, né? Por fonte. Então, aqui estão as DDRs. Aqui é o resumo da contabilização. Então, até coloquei a setinha aqui, o valor sai da DDR com detalhamento e entra na DDR sem detalhamento. Excepcionalização, que é aquilo que eu já mencionei lá no início, que essa fonte 1869, ela vai ser excepcionalizada da trava de saldo.
Uma informação também muito importante, antes de abrir aqui o microfone para vocês e responder às dúvidas e questionamentos, é que não vai ser possível colocar a trava lá na conta movimento, na conta que efetivamente é creditada no momento do retorno bancário lá da quitação da OP. Por que eu não posso fazer isso? Porque se eu colocar essa trava lá na conta, eu não consigo contabilizar o retorno bancário. Porque a gente sabe que o resgate, né, que tira o estouro daquela conta, aquela conta fica provisoriamente estourada, aquela conta movimento, a conta de convênio, né, a 17102, a 17119. E aí, no momento lá do fechamento, ou uma vez por semana, não sei, cada órgão tem a sua rotina, ele vai lá e faz a OP de resgate e vai tirando o estouro, de acordo com o montante de OP que passou por ali, né? De pagamentos que passaram pelaquela conta lá, quando ele gera razão contábil. Então, eu não posso colocar a trava lá, porque o resgate na contabilidade ele acontece depois. Para isso funcionar, o resgate teria que acontecer antes, lá, o contador teria que ter acesso à remessa bancária, verificar o montante por conta bancária e fazer todas as OPs antes de mandar aquilo para o banco. Ia ser um transtorno e a gente não ia conseguir ter êxito nisso, né? Então, por hora, não vai ser possível colocar lá a trava na 17119. A título de conhecimento, a União ela já tem essa trava lá, porque o Banco da União é o Banco do Brasil. Inclusive, e de fato, ele é o banco lá da União, né? O estatal lá da União. Então, assim, lá eles têm essa integração. O sistema de contabilidade, o CEAFIP lá da União, ele tem acesso à transação bancária. Então, quando é feito algum pagamento, o banco já starta, né, a informação para o sistema de contabilidade. Aí ele já faz esse resgate, faz a aplicação, mas como a gente não tem essa integração aqui, então é impossível colocar trava em algumas contas. Mas na conta 50, por exemplo, a gente vai colocar na 150, que evita de fazer um resgate quando não se tem o saldo naquela fonte específica que está se fazendo o resgate. Da minha parte, era isso que eu tinha para falar. Agora, eu havia pedido para a Valquíria para poder fazer a seleção lá das perguntas que o pessoal mandou no chat e uma organização de alguém que levantou a mão ou que vai levantar a mão para a gente poder agora entrar na parte de esclarecimento de dúvidas. Cleiton, só tem, por enquanto, só duas perguntas. Uma aí que é do Reginaldo e do César Romero. Tá? São as duas no final. Você quer que eu te mando no WhatsApp ou você já olha para ele? Manda por gentileza. Mas tá aqui, essa que está aqui no chat? Isso, é a terceira. Uma do Reginaldo, né? E uma do César Romero. Só tem essas duas. Só essas duas. Isso. Tem uma aí, a do Reginaldo, Cleide, se você me permitir, eu vou respondê-la para ele. Por favor. A Dilene vai responder a do Reginaldo. Aí você lê a pergunta aí também. Tá. O Reginaldo Campos perguntou o seguinte: para os bloqueios e sequestros de órgãos que possuam somente contas pagadoras, as adoções atuais são tão somente as solicitações aos órgãos responsáveis pela despesa, para que devolvam os recursos sequestrados. Assim questionam se até o final do exercício não forem devolvidos os recursos sequestrados, devem ser feito algum procedimento contábil? É o seguinte: primeiro, deve constar em nota explicativa, né, esse ocorrido, o sequestro que aconteceu lá em contas pagadoras, e deve providenciar, sim, via SEI, a solicitação para que este valor seja regularizado, encaminhar todo o procedimento normal, certo? Se o solicitante quiser se manifestar aí, entendeu, e a gente já avança para a próxima. Reginaldo, está aí? Ok, obrigada, Reginaldo. Qualquer coisa, entre em contato também. Ele respondeu ok, obrigado. Ah, sim.
E agora é a do César Romero, né? A do IPASP. A pergunta do César Romero aqui, ó. Não tenho certeza se essa situação é exclusiva do IPASP, mas temos uma determinada situação semelhante ao item 5.5 do slide. É feito um resgate na fonte 220, mas alguns pagamentos feitos na fonte de superávit e está na conta aplicação. Apenas no dia seguinte, gerando razão, conseguimos identificar o saldo que foi pago na conta, ocorrendo de um dia para o outro a inversão do saldo. Poderá ocorrer a trava, aproveitando a oportunidade, como ficará aquela situação, a nossa situação dos bloqueios judiciais? Então, essa questão aqui é o seguinte, ó, a contabilidade, no caso, ela tem que sentar lá com o financeiro para verificar como é que está sendo aí esse fluxo de pagamento na dotação 1 e na dotação 2, da fonte do... Ou seja, existe a parte da dotação está na fonte 1, né, do orçamento corrente, e também foram abertos alguns créditos aqui na fonte superávit, com base no superávit lá do IPASP, da fonte final 220. Então, a contabilidade tem que estar alinhada com esses pagamentos. Aí seria o caso de avaliar se realmente foi feito lá a reclassificação correta desses saldos. Porque não se deve fazer o resgate na fonte 1 quando o pagamento é feito na fonte 2. Então, nesse caso aqui, seria o caso de verificar o seguinte: quanto que eu devo alocar de superávit nessa conta corrente da fonte 2 aqui, que está fazendo esses pagamentos? Essa é a pergunta. Se 100% do recurso superávit já foi alocado, seria o caso de anular algumas notas de lançamento aí e fazer uma nota nessa conta aqui, que não está tendo suporte na fonte do superávit. Ele tem o dinheiro, mas não tem o suporte na fonte. E esses ajustes você faz pela nota 21, 25. Então, é um trabalho aí de planejamento que tem que ser feito aí, juntamente com o financeiro, para ninguém levar a bola nas costas aí, entendeu? Agora ele pergunta aqui, aproveitando a oportunidade, como ficará aquela questão dos bloqueios judiciais. E eu, particularmente, não me recordo essa questão de bloqueio judicial. Isso aqui a gente pode tratar, o César Romero, numa outra situação, numa reunião específica, até para não tomar o tempo aí dos colegas, né? É uma coisa pontual sua aí, e a gente pode estar fazendo reunião específica para tratar desse assunto. Tem uma pergunta aqui, ó, do Sabino Tavares. Boa tarde. Quando eu faço no CIOF uma guia de recolhimento com devolução para a conta única, gerando um DARE, fico com saldo invertido provisoriamente na conta contábil 82.111.0402, até que o DARE seja quitado ou estornado. É isso mesmo? Ou tenho que fazer algum lançamento contábil? Essa conta que ele está referindo aqui é a conta de OP a quitar, né? Então, pelo que ele está dizendo, quando é feito lá a emissão da guia, né, essa conta aqui, qual é o fluxo dela? Quando você emite um OP, RDO, ela saca lá da parte de disponibilidade, né, do recurso que é liberado pela OPF, ele está na disponibilidade, você faz a OPF, ele vai com uma conta de controle e fica esperando a OP. Quando a OP é emitida, ele saca dessa conta de controle de saldo de OPF RDO e vem para essa conta aqui, ó, que é a 82.111.0402. Esse saldo fica aqui aguardando o retorno bancário. Quando vem o retorno bancário, aí ele debita essa conta e credita a conta no banco lá, a conta 10 mil. Daí foi embora o dinheiro e foi embora o saldo contábil. A execução financeira, ela chegou ao fim aí, né? Aí ele está dizendo que quando faz uma guia de recolhimento, né?
Eu não tenho certeza se a guia de recolhimento, quitação ou emissão, que contabiliza aqui. Pelo que ele está falando, parece que a emissão da guia contabiliza aqui. Eu teria que verificar se de fato a emissão contabiliza, porque aí, no caso, ela vai lá e saca, né? Mas o dinheiro não chegou no banco ainda, porque o dado não foi autenticado. Ela faz o contrário da OP, aqui no caso. Coloca o seu contato aqui, Sabine, que eu vou verificar essa questão e te dou um retorno para a gente poder esclarecer esse ponto. Mas você não se preocupar, porque não vai travar o sistema por causa desse fato, não, tá? Essa rotina aqui, não. Essa rotina a gente não vai deixar travar o CO por causa disso. Eu consigo colocar a trava em outras contas sem prejudicar esse fluxo aqui, tá? Por exemplo, conta de arrecadação mesmo, a gente não vai colocar trava, porque tem aquela questão lá do delay, né? Até o Levine pode explicar melhor essa questão aí, esse desencontro entre o dinheiro e o saldo contábil. Porque se eu colocar a trava, eu inviabilizo lá a contabilização dos DARES, né? Se você quiser explicar aí, Levine. Você fala de qual situação do DARE? É aquela questão do float lá, que tem o fluxo contábil. E às vezes você tem um saldo na contabilidade, mas não tem um dinheiro da arrecadação, que o pessoal tem que fazer aquelas notas de lançamento. Você está até criando, você está criando uma nota de lançamento específica para fazer esse encontro. Tem casos também que acontecem, né, o problema da DRE, né? Porque a DRE, às vezes, ela faz fala assim, ela faz a dedução do OC, se o OC é recebido, porque ela faz no momento que está registrando o DARE, né? Aí, nesse momento, ela vai tirar o dinheiro da conta da pessoa, já passando para o tesouro, o dinheiro, sem o dinheiro realmente ter chegado, porque o recurso só vai chegar no outro dia, quando o CRA, porque como é D+1, o DARE é registrado em um dia e o CRA é registrado no dia seguinte. Nesse caso, também dá problema. É um dos problemas que acontece. É a internet nossa aqui. Está ouvindo agora? Sim, agora só vou repetir, porque a internet travou. Quando a DRE ele é automática através do recebimento do DARE. Aí, no momento que o DARE chega, já faz a DRE. E, nesse momento, o recurso financeiro já é transferido do órgão para o Tesouro. Então, assim, como o recurso não chegou ainda, aí, por exemplo, se não tiver recurso na conta, a conta ficaria negativa até o CRA chegar para compensar a DRE que foi feita antecipadamente. Foi a única forma que nós encontramos para ficar automático, né? Através do DARE, para poder resolver o problema. Porque através do CRA não tem como fazer, porque nós não temos informações no CRA de fonte, de código de receita, para ceder receita, então vamos fazer. Aí qual que é a outra questão dessa? Não, era isso mesmo, Davi, né? Porque tem algumas situações que a gente não tem como colocar trava, porque senão inviabiliza, né, o processo de contabilização ou a execução orçamentária, por exemplo, essa parte do retorno bancário, essa parte de contabilização da arrecadação, né? Mas, assim, essas contas, elas ficam de um dia para o outro desencontradas, mas no dia seguinte já chega o recurso, né? Então, ela está sempre a reclassificar. É dinâmica, né? Vamos dizer assim. Entra recurso o tempo todo. Tem uma pergunta da Flávia aqui com relação à inversão de saldo nas contas 2.111.03.04.01. Essa conta 2.111.03.04.01 é o limite saque RRT. Essa conta
ela já tem a natureza já devedora, né? Porque uma conta, na época, foi criada uma conta de controle para poder ter condições de contabilizar esse fluxo financeiro dá 10 mil, por causa da figura lá da OPF. Então, é uma contabilização um pouco mais complexa do que a questão da Fora-CUT. A Fora-CUT não tem essas contas de OPF. Então, já vai direto lá para... Já sai o recurso da conta de disponibilidade, da 82.111.02, e vai direto para a conta 82.111.0401, lá que é a OPE que está fora da CUT, né? Essa da CUT, ela passa por essas contas que fica entre essas duas, né, que eu falei. As notas de lançamento, elas não sensibilizam essas contas. E se essa conta tem alguma inversão de saldo, aí a gente tem que mapear o processo e ver o que está acontecendo, né? Que pode ser uma questão pontual que está causando essa inversão. Hoje a gente se depara muitas vezes com situação de instabilidade do banco de dados, né? Vocês têm acompanhado isso daí, às vezes o CIOP dá uma travada lá, o SCG também. E às vezes acontece, por exemplo, na sexta-feira teve alguns documentos que ficaram duplicados no SCG. Até recebi uma mensagem do Nário lá, mas que lá foi geral. E aí a gente identificou aqui que devido a essa instabilidade, muitos documentos contabilizaram em duplicidade e a gente foi lá e deletou. Então, nós estamos passando por isso, por esse problema que já não é de hoje, né? E ninguém tem a solução dele ainda, sabe? E a outra situação também que acontecia, que a gente entrou com a medida aqui para poder resolver, foi a questão lá do financeiro emitia lá a guia de recolhimento e aí o saldo já voltava no empenho e ele já fazia, já pedia o Tesouro para fazer a anulação do residual da CMDF e já gerava a APF, né? Só que aí, depois que gerava a APF, ele ia lá e estornava essa guia, porque o contribuinte lá, a pessoa que recebeu, não pagou a guia, né? Só que ele já tinha feito todo o processo. Então, o recurso foi devolvido para a conta única, mas não chegou a entrar. Isso consome o saldo dessas contas. E aí inviabiliza a emissão de uma nova OP, por exemplo, que lá é um baldinho, né? Ele trabalha só com saldo. Se um documento atrapalha o outro. Aí a gente pediu para a TI lá do CIOP para só permitir essa questão, esse saldo, no momento da quitação dessa guia de recolhimento. E aí, de fato, né, com a quitação da guia, está confirmando que o recurso voltou. Aí sim, abriria espaço para poder fazer a APF. Né? Você está devolvendo algo que realmente chegou para você. Né? E você devolvia, mas tinha só a promessa de receber. Né? Mas você já devolvia pela APF. Aí causava esse desencontro. A Metrobus fez uma pergunta aqui. Ó. Boa tarde, senhores. Já regularizamos boa parte dos saldos invertidos. Porém, teve algumas contas que tivemos que abrir a ocorrência para tentar resolver. Nossa preocupação é se essa situação vai travar o CIOP. E se isso ocorrer, será a partir de 11/1 de 2023. Não, porque assim, acho que ele fez confusão. A Edilene, ela mencionou essa data de 11/1 de 23, que é a data que você tem para sanear saldo invertido dentro do exercício de 2022, para poder conseguir apresentar lá um balanço consistente, com saldos corretos nas contas, né? Porque depois dessa data não vai ser possível mais ficar fazendo esse ajuste. Então, aí o que você não conseguir ajustar, você vai ter que explicar através de nota explicativa. A questão da trava que vai ser instalada a partir do dia 1º é para poder proibir inversão de saldo, né? Então, assim, quem porventura tiver com uma conta lá com saldo invertido, ele vai ter problema. Se aquela conta está com saldo invertido e for emitido um OP naquela conta, né, provavelmente aquela OP não vai passar. Aí o órgão vai ter que buscar a solução, a elucidação daquele saldo invertido para poder
fazer com que aquela conta apresente o saldo, né, de acordo com o extrato bancário. A situação é essa, né? Porque se você não coloca essa trava, né, você nunca consegue avançar. Então, assim, é um remédio amargo, né, mas que a gente vai colher muitos frutos aí no futuro. E se for ficar esperando a hora certa, você não coloca nunca. Vocês sabem como é isso, né? Sobre o extrato e o resgate, Adriana, eu não entendi muito bem. Você só consegue fazer o resgate dos pagamentos da sua conta no dia subsequente? Acontece o pagamento numa data e o resgate só acontece no primeiro dia do mês subsequente? E aí você acaba tendo que emitir nota de lançamento? Se for este o caso e acontecer isso em dezembro, aí você vai colocar em nota explicativa esta emissão deste documento e justificar o motivo dela. Adriana? Tem que habilitar o microfone dela, né? Você habilita aí, Valquíria? Então ela nem consegue falar. Habilitei. Ela já pode colocar, já pode pedir. Adriana? Ela tem um rolo lá que ela trabalha com 2 e de repente se habilitou todos um errado. Você está com 1 ou com 2, Adriana? E para os dois. Habilitei os dois já. Adriana, a Valquíria habilitou os 2 seu. Para não ter erro. Oi, tá me ouvindo? Sim. Então, o que acontece? Nós temos uma situação aqui porque as nossas aplicações, os valores que ficam em vários fundos de investimento. Então, a gente tem um comitê que faz os recursos que precisam ser utilizados para pagar na folha, são feitos os resgates, vamos supor, faz o resgate hoje, dia 29, para mandar as OPs e tudo, e tem fundo que é D+1. Então, e o que acontece? Os extratos desses fundos, para eu saber, lá na conta movimento o dinheiro entrou, tá beleza, o dinheiro está lá, financeiramente o dinheiro está lá, mas para a contabilidade fazer o resgate, o documento contábil, que é aquela OPE, eu só vou conseguir fazer no primeiro dia útil do mês, quando a Caixa Econômica me disponibiliza de qual fundo a gente resgatou. Então, por exemplo, em uma conta contábil eu tenho 20 fundos. Então, eu entendi aqui. E, temporariamente, a gente fica com saldo invertido. Sim, foi aquela situação que eu coloquei lá no início, que seria impossível colocar a trava nas contas movimento, justamente porque a contabilidade não consegue acompanhar os resgates que acontecem no banco, né? Mas aí, essas contas, elas não vão ter trava. Então, não vai inviabilizar, lá no momento do retorno bancário, essa conta sua aí, do RBPS, ela vai ser creditada, ela vai ter, durante um período ela vai ficar com saldo invertido. Aí você vai continuar fazendo o que você já faz costumeiramente. No início do mês, você vai lá, faz os resgates e ajusta, e ela fica com o saldo bonitinho lá, igual a 0. Entendi. Beleza? Então, não vai ser aquela trava na hora. Na hora que ele for fazer o documento lá. Para eu colocar uma trava dessa, eu teria que ter um retorno online do banco, o banco poder já fazer o resgate para mim na contabilidade. Ah, tá. Porque antes de passar a OP. Aí não tem como, não. A gente ainda não está avançado nesse ponto ainda. Ah, tá. Não, então, beleza. Desculpa aí atrapalhar. Outra questão também, pessoal, aproveitando aí essa pergunta posta aí da Adriana, que a gente fez a solicitação lá para a nossa TI, para que eles disponibilizem um painel
similar ao painel que existe hoje nas consultas de saldo RDO e RRT. Então, a TI vai disponibilizar lá, eles estão trabalhando nisso, um painel para que o seu financeiro consiga checar o saldo da DDR antes de emitir a CMDF, da parte fora CUT, que é para não correr o risco dele blefar na hora lá de emitir uma CMDF. E porque ele já está acostumado com esse rito, né? com essa forma de se fazer. Então, a gente pensou nisso também, para poder viabilizar lá para o pessoal do financeiro, porque eles não têm esse hábito de ficar entrando lá no SCG, consultando saldo de conta, né? Então, é aquele painelzinho lá da consulta RDO, nós vamos criar um lá, consulta de saldo DDR fora CUT, para minimizar aí esses transtornos, né, com essa questão da trava. Pergunta da Gleiciane. Tem uma pergunta aqui da Gleiciane aqui, eu vou ler para vocês. Eu sou o CFI de vigência para a DDR da unidade 2501, com a intenção de evitar alguns transtornos referente a esse controle entre a DDR específica e a DDR sem detalhamento. Mas fui informada que para pôr o fim de vigência da DDR é preciso enviar os extratos zerados das contas. Existe essa necessidade, uma vez que as contas ainda estavam vigentes e eu queria finalizar apenas as DDRs para evitar a geração de saldo invertido? Assim, se alguém orientou isso aí, está equivocado. Não tem ligação DDR com conta corrente. Justamente assim, você pode controlar, nesse caso dessas contas de fundo a fundo, né? Essas contas que são diferentes de conta única e diferente de convênio, você pode controlar várias contas com uma DDR só. Então, assim, até que o objetivo é até esse, para poder, quanto menos DDR você tiver, menos chance lá na hora de executar errado, e essa DDR vai agrupar todo o saldo lá das contas. Então, isso vai viabilizar a execução orçamentária, porque sempre vai ter saldo na DDR, né? E o financeiro não vai ter a opção de escolher uma DDR equivocada, por exemplo, nesse caso. Aí você pode retornar o expediente para a gente, se possível, coloca o número do CEI aí, do processo, que aí a gente vai analisar lá e aí a gente organiza as contas lá para vocês. O que não pode é o seguinte, a conta tem que estar com saldo zerado, não dá para colocar fim de vigência em uma DDR que tenha saldo. Aí teria que fazer esses ajustes aí, que eu mencionei lá no slide, zerando o saldo da DDR e posteriormente solicitar o fim de vigência. Tem uma pergunta aqui do Carlos. Penso que uma observação aqui, né? Uma pontuação. Penso que você deveria deixar de inserir o detalhamento 00 nas OPs fora CUT e usar a DDRA, porque aí faz sentido a existência da DDR, finalidade de informação gerencial, e evitaria esses transtornos, evitaria essa transferência de saldo entre DDR. Então, assim, a gente pode estudar, mas assim, atualmente não tem essa opção. Eu teria que mexer em toda a regra, né, da conta única lá, em todo o fluxo, porque ele não está preparado para isso, né? E como não tem essa necessidade, acho que até por isso que até hoje isso não foi feito também. Mas valeu aí pela dica, e todo comentário é importante. Se alguém quiser falar também, pessoal, a gente abre o microfone, tá? É só levantar a mão aí, sinta-se à vontade, tá? A reunião é nossa. Tem uma pergunta do Rodrigo, que ele fala assim, ó, em relação aos ingressos extra-orçamentários, recebemos individualmente alguns depósitos de pessoa física em nossa conta de fundo a fundo. Informação através de conversa informal com o Banco do Brasil.
Como não temos dados da pessoa para devolver o recurso, o orientado é fazer a guia de receita e futuramente, quando tivermos que devolver o recurso para a pessoa que depositou indevidamente, terei como esclarecer novamente? É o seguinte, Rodrigo. Uma vez emitida a guia de receita, você vai emitir a guia de receita, e a pessoa que fez o depósito, né, interessado em restituir este valor depositado indevidamente às contas do Estado, do governo, tem um processo, um trâmite legal, certo? Que ele vai entrar com o processo, vai formar o pedido dele, informar que foi pago depositado indevidamente e pedir a restituição. Após esse trâmite legal, aí sim você faz a devolução para a pessoa de fato. É um procedimento normal dentro da administração, certo? Aí já não teria que justificar. Por quê? Porque teve um processo formal que é um trâmite legal. Ok? Valquíria, controla o retorno de quem está perguntando, vê se ele está satisfeito, se ele quer falar. Quando você faz isso, a Flávia cobrou aqui, falou assim, o item 2 não foi respondido. Flávia, essa questão aí da DDR, a informação é a 202, tá? Quando você estiver fazendo a consulta do vínculo lá, quando você quiser consultar o vínculo de DDR, você consulta, você informa 202, tá? E aí ele vai retornar todas as DDRs. E aí você vai identificar lá a DDR do seu interesse. Você quer verificar o saldo. Cleito, eu liberei para o Rodrigo, mas ele já informou que ok. Mas se tiver uma dúvida aí, Rodrigo, ainda pode pedir a ativação do som. Liberar aqui para a Flávia, só um momento, Flávia. Flávia, pode liberar. A Gleiciane colocou, eu insisti e continuei sendo informada da impossibilidade, depois eu desisti. Manda para mim o processo SEI, que aí eu vou analisar, tá? Por favor. Pode mandar no meu WhatsApp aí, ou manda por e-mail para a central com os meus cuidados, aí chega para mim aqui. A Flávia levantou a mão aí. Boa tarde a todos. Em Cleiton, eu entendi o que você falou, só que antes a gente tinha para convênio, cada convênio a gente tinha uma DDR, né, com os valores, tudo respectivos. Agora, como mudou e juntou tudo no DDR sem detalhamento, a minha dúvida é o seguinte: se tiver saldo invertido nessa DDR, sem detalhamento, como que eu vou descobrir qual conta que gerou esse saldo invertido para eu poder ir lá e corrigir? Às vezes foi uma OP equivocada, às vezes foi um resgate, alguma coisa que aconteceu nessa conta. Porque quando elas eram detalhadas, eu sabia exatamente qual a conta que estava invertendo o saldo e ia pesquisar naquela conta. Como agora a gente juntou tudo numa só, aí eu queria saber qual o caminho que eu devo fazer para poder achar essa conta, ir lá na conta, tirar o razão e corrigir a distorção. Era só isso que eu queria saber, se tem a possibilidade, entendeu? Porque eu não sei como que faz isso, porque antigamente eu já sabia, agora... Como você agrupou o saldo na DDR só, aí a DDR não vai ter mais saldo invertido, não. Porque você sempre vai ter saldo em alguma conta lá naquela fonte, né? E aí você teria que gerar o relato. Se der algum saldo invertido, ele vai dar na própria conta bancária. E essa conta vai estar lá, ela vai para o relatório de saldo invertido. Aí você analisaria a razão da conta em si, da própria conta. Eu consultei aqui na 82.111.02, que é aquela disponibilidade, já tem um saldo invertido na conta de superávit CO 3110. Então, essa que é a minha dúvida. Eu queria saber como é que eu faço pesquisar que conta que gerou esse aqui, porque está na sem detalhamento 3110, entendeu? Aí, como que eu faço para descobrir? Porque não fala qual a conta mais, né? Então, aí você teria que fazer uma análise conjunta das suas contas correntes, que tem essa mesma configuração aí, que tem esse mesmo CO, né? E analisar junto com a DDR lá, gerar um razão dessa DDR específica, verificar o fluxo que passou dentro dela aí
aí, os documentos, aí você consegue ver quais as contas bancárias envolvidas, né? Que está causando essa então, distorção. pela razão da DDR, aí eu vou e consulto as contas, pela razão. Tá bom. Sim, e também, assim, naturalmente, se você está invertendo o saldo lá se a DDR está com saldo invertido, tem alguma conta que vai estar também. Porque elas caminham juntas, né? É tipo um espelhamento. Sim, aí era a minha sim, a minha dúvida era essa, porque quando era separadinho, tinha o número da conta na DDR, era fácil identificar, bati o olho e já falava, né? Agora, como juntou tudo no sem detalhamento, eu estou meio perdida em relação a como identificar qual é a conta, né? Porque não vai trazer mais o saldo invertido aqui. Mas eu tive também, razão Flávia, da DDR e aí eu vejo o que movimentou lá durante o mês assim, e aí a gente pesquisar. Esse ano, como foi um ano pioneiro do CO e tiveram que ter muitas mudanças na parametrização, teve muita coisa que deu errado, sabe? Assim, teve muito documento, principalmente OP extra, teve nota de lançamento que lá na classe 1 ela fez um CO, fez um CO 0, na classe 8 fez um CO diferente, né? Às vezes, ao anular, ela não inverteu, então teria que verificar também se tem algum documento, porque quando mostra a inversão só numa DDR e não mostra na conta, tem alguma coisa errada, sabe? Tem alguma coisa que não aconteceu como deveria acontecer. Aí cabe uma investigação para ver se os documentos contabilizaram de forma adequada, né? E a gente conseguiu identificar isso, por exemplo, em OPs, e o órgão selecionava lá uma DDR, por exemplo, OP61, eu estou mandando recurso de uma conta para outra, né? Numa conta o CO é 0, na outra conta o CO é diferente de 0. A gente identificou esse tipo de problema, né? Aí fizemos a correção nesses documentos, só que o que passou, não consegue mais voltar lá e recontabilizar. Aí agora caberia um ajuste, ou via nota de lançamento, ou via TAC, né? Tem que avaliar o caso, porque se for um documento contabilizado errado, a gente faz o ajuste e tira esse saldo invertido. Não é necessário, não é necessário anular, vamos por um OP e tal. Posso corrigir pela 2137, no caso? Não, se for um documento emitido, porque se for um documento emitido equivocadamente, aí você anulando, ele resolve, né? Aí, agora sim, para poder orientar o documento, tem que verificar o que aconteceu, né? Por exemplo, se tiver envolvido só CO, aí geralmente lá em cima também tem problema. Aí você faz aquela nota 2115, que ela transfere, né, entre COs, aquela 2115. Certo, tá bom. Mas aí teria que analisar. Depois você tenta aí, depois se você não conseguir, eu te ajudo. Tá bom, obrigada. Nada. Uma informação importante, pessoal, assim, a título de conhecimento, né? Porque como vocês estão em unidades isoladas, às vezes um não sabe o que o outro está fazendo. Assim, a informação que está no ECG é pública, né? E todo mundo tem acesso. A UEG, a saúde, a educação e a GOINFRA, eles já trabalham com essa questão de DDR sem detalhamento. E está funcionando bem lá, né? A saúde já faz isso há muito tempo, a GOINFRA também, a parte lá essa, que não é convênio, nem é CUT, né? O Fernando também já trabalha dessa forma, né? O Murilo já trabalha dessa forma com convênio e com conta diferente de CUT e diferente de convênio, né? O Jefferson também. Então, assim, funciona, tá? Não precisa ter receio. Basta, assim, vocês é que vão ter que tomar essa decisão, porque o negócio aí é de vocês, né? Aí cada um toma a sua decisão do jeito que acha que fica melhor. Quem quiser continuar, continua, mas vai ter esse transtorno aí, né? Pelo fato desse desencontro entre as DDRs, entre os saldos. Pessoal, acho que não teve mais pergunta e a gente havia programado um tempo de 2 horas, então parece que está se cumprindo aqui o prazo, né? Está faltando 5 minutos aqui para as 14 horas.
Edilene, você quer fazer alguma consideração final aí? Mais alguém que quer fazer alguma pergunta, levantar a mão aí, pode ficar à vontade. Nós ainda temos mais 5 minutos. Da minha parte, Cleito, é só colocar à disposição dos órgãos, né, para que a gente possa trabalhar e fazer uma prestação de contas, né, um encerramento mais seguro, né, e a fim de atender, sim, todas as regras que regem a nossa contabilidade e que estamos à disposição aqui para que possa dar o auxílio e o apoio que for possível aos nossos colegas contadores que estão aí na ponta. Ok, pessoal. E reforçando que assim, a gerente de acompanhamento de execução contábil está de portas abertas. Se vocês precisarem de algum auxílio, pode encaminhar o expediente para a gente, pode encaminhar o e-mail aí para a central. Muitos colegas estão agendando reuniões e a gente está encaixando aqui reuniões presenciais, reuniões via Zoom. E aí a gente vai continuar perseguindo, né, auxiliando vocês com essa questão do saldo invertido, né, até a gente conseguir eliminar 100% desse saldo invertido. A meta é eliminar 100% e fechar as contas aí, tanto conta de governo como conta de gestor, sem saldo invertido, à exceção da questão da 886, né, que essa não tem como. Eu acredito que, por mais que a gente se esforce, sempre vai ter sequestro, chega do nada, na virada do ano. Então, assim, ninguém consegue controlar lá a cabeça do juiz, ele quer sequestrar, ele vai sequestrar e pronto, e assim, aí dar a tratativa e perseguir o problema, né? Passar lá para o departamento jurídico para poder nos auxiliar nessa investigação e a gente conseguir resolver o quanto antes, né? Seja pelo reconhecimento da despesa ou seja pela devolução dos recursos e anulação da nota. É isso. Então, agradecer a todos aí que permaneceram com a gente, né? 2 horas de reunião é realmente muito cansativo. E parabenizar a todos aí pelo excelente trabalho, né? Pelos resultados que nós temos obtido. O grupo está muito forte e unido. E que Deus abençoe, que a gente consiga fazer um bom trabalho. Até mais, um abraço. Até a próxima. Obrigada, professor.